Bom dia a todos, louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui na casa dEle para ouvir sobre o seu perdão e sobre a sua maravilhosa graça, essa graça que vem até nós a cada dia, quando nós lembramos de tudo o que Deus tem feito por cada um de nós. Nós iniciamos esse momento de culto fazendo a invocação. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja, quanto mais conhecemos a Deus em Sua Santa Palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e vida diária. O pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Diante disso, como afirma o rei Davi no Salmo 51, confessemos os nossos pecados a Deus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Queridos irmãos, se esta é a vossa sincera e firme confissão, eu anuncio a vocês a maravilhosa graça de Deus. Todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fique em paz, pois o Senhor é convosco. Amém. Nós faremos a leitura do Salmo para este culto, que está registrado no Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 7. Nós faremos a leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares, a congregação os versículos pares, e o último versículo, versículo 7, nós lemos em conjunto. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem
Ó Deus, de quem procede todo o bem, concede a nós, teus humildes servos, a tua santa inspiração, a fim de colocarmos nossas mentes nas coisas que são corretas e realizá-las pela tua misericordiosa orientação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se assentar, nós cantamos o próximo hino. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sê-nos clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso, ao teu repouso. A leitura da epístola para este culto está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Romanos 13, 1 a 10, assim está escrito: Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades.
Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Até aqui a leitura. A leitura do Evangelho, que também servirá de base para a nossa reflexão de hoje, está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 17. Eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. Mateus 18, versículo 1. Assim está escrito: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com as pessoas que me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se esta pessoa ouvir seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar.
nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem será o mais importante no reino do céu? O texto do Evangelho de hoje inicia com essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Que povo sem noção, não é mesmo? Só pensam neles mesmos. Só querem saber de bênçãos e glórias. Até parece que cresceram num mundo cheio de meritocracia, onde os homens são ensinados desde pequenos a serem os melhores em tudo. Ah não, espera. Nós crescemos nesse mundo. A pergunta dos discípulos nada mais é do que um reflexo da natureza humana, que quer somente o melhor para si. E nós também somos exatamente assim como os discípulos. Provavelmente, quando nós éramos crianças, os nossos pais desejavam que nós tivéssemos o melhor. E para a maioria das pessoas, as cobranças para ser o melhor eram frequentes. Crescemos ouvindo que precisamos ser melhores nos estudos, o melhor nos esportes. E quando algum de nós conseguia esse feito, com certeza ficávamos muito felizes, nossos pais se orgulhavam de nós. E nós passamos isso também para os nossos filhos, sobrinhos, netos, pois também queremos que eles tenham uma vida boa e que tenham reconhecimento pelos seus feitos. Isso não está errado. Devemos sim incentivar aos estudos e também a competições saudáveis nos esportes. Na vida adulta também é assim. Nossos chefes querem que nós sejamos os melhores, tenhamos o melhor desempenho. E com certeza nós ficamos muito felizes quando somos reconhecidos. Gostamos de ser importantes, termos o nosso lugar. E de preferência que seja um pouquinho mais destaque do que os demais. E isso se aplica em todas as áreas de nossas vidas. O mundo do futebol que eu diga. É uma constante briga para saber qual time é o melhor, qual ganhou mais campeonatos desse ou daquele. E no fim, sempre alguém vai lembrar de algo que faça com que daquele aspecto o seu time do coração seja o melhor do mundo. E tudo isso é muito normal.
E de certa forma também é esse sentimento que nos move a buscarmos termos uma condição melhor em nossas vidas. Vivemos num mundo que ensina e cobra uma meritocracia. No entanto, os discípulos levantam essa questão de ter um lugar mais importante, não apenas entre nós, na terra, no trabalho, nos estudos, mas eles queriam no céu também. E a resposta de Jesus é um tanto quanto complexa. Ele não utiliza uma parábola, ele usa várias. Começa falando de uma criança, fala da ovelha perdida, mais ainda na frente no discurso, depois desses versículos que nós lemos, ele ainda fala do empregado mau. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para essas duas primeiras parábolas. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente dos discípulos e disse que se eles não mudassem de vida e não ficassem iguais àquela criança, eles não chegariam nem a entrar no reino dos céus. Os discípulos queriam saber quem seria mais importante. E Jesus acaba dizendo que com aquele pensamento, eles não chegariam nem na porta. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o significado de Jesus ter usado uma criança para falar da salvação. Em uma primeira leitura desse texto, muitas pessoas podem acabar dizendo que para se entrar no céu, então, é necessário ser puro e inocente, assim como uma criança. É uma conclusão rápida, mas que não condiz com a realidade das Escrituras. Precisamos resgatar o significado desta ação de Jesus. No Salmo 51, nós lemos que o rei Davi disse: de fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido, desde o ventre da minha mãe, eu sou pecador. Este e diversos outros textos bíblicos nos ensinam que nem mesmo uma criança recém-nascida está livre da culpa de ser pecador. Ou seja, não é inocente. Sendo assim, essa ideia de que Jesus está dizendo para que se entrar no reino do céu é necessário ser puro e santo, como uma criança inocente, não é verdade. Todos sabemos que uma criança precisa de muitos cuidados. Desde o seu nascimento até quase os 18 anos, às vezes alguma precisa de mais cuidado ainda. As crianças precisam de alimento, de cuidado. Ela é totalmente dependente dos seus pais. Sem alguém que lhe segure nos braços, limpe sua fralda, mas mais do que isso, sem o cuidado total de outra pessoa, um bebê está entregue à morte. O fato de Jesus ter trazido uma criança e a colocado no meio dos discípulos nos ensina que aqueles que querem ser importantes não reconhecem a graça de Deus. Acham que são autossuficientes, ao ponto até de achar que merecem um lugar diferenciado nos céus. Não aceitam que dependem de Deus. E por essa razão, Jesus chama os discípulos de volta para a realidade, para a nossa realidade. Nós não merecemos o amor que recebemos de Deus. Nós somos egoístas. Muitas vezes pensamos apenas em nós mesmos. Agimos de forma semelhante aos fariseus da época de Jesus. Achamos que por sermos da igreja somos melhores que os outros. Achamos que temos uma santidade maior, que nossos atos são melhores do que os das outras pessoas. Mas eu digo para vocês, reconheçam que vocês dependem de Deus, que dependem totalmente da graça e do amor dele. Sem a ação de Deus em nós, através de Cristo, nós estaríamos entregues à morte. Jesus continua o seu discurso dizendo que
Se alguém fizer um destes pequeninos abandonar a fé nele, é melhor que a pessoa tivesse uma pedra grande amarrada em seu pescoço e fosse lançado no mais profundo mar. Palavras duras, mas que nos alertam para o perigo de nós nos desviarmos da nossa salvação. E ainda mais, é um alerta para que nós também cuidamos dos nossos irmãos na fé, para que nós não façamos nada que possa afastar alguma dessas pessoas que dependem da graça de Deus. Cuidar para que nós não acabamos sendo pedra de tropeço para quem depende do perdão e da sua salvação. Esse cuidado, Jesus também exemplifica com mais uma parábola da ovelha perdida. O que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? É óbvio que ele faz. Ele deixa as 99 que estão ali em segurança pastando, uma ao lado da outra, e vai ao encontro daquela que se perdeu. E vocês podem estar se perguntando, mas o que tem a ver essa parábola com o que Jesus estava falando antes? E a resposta é que também a ovelha é um animal muito frágil. É um animal que mais dependem da ação humana para continuar vivendo. Elas não vivem livres nas selvas ou nos pastos. Precisam que o homem a ajude. Elas enxergam muito pouco. Questão de 1,5 metro na sua frente, ela já não enxerga. E isso faz com que ela se perca muito fácil. Ela também tem a lã que cresce sem parar. É como o nosso cabelo. Não, alguns, né? Alguns cabelos crescem bastante e precisam sempre ser cortados. As ovelhas também são assim. Porém, quando a lã de uma ovelha não é cortada por muito tempo, ela fica suja, pesada, faz com que a ovelha tenha dificuldade para andar, dificuldade para se mover e fazer o que ela precisa, até o ponto de que onde ela também, pelo peso que ela está carregando, acaba vindo a morte por não conseguir chegar a tomar água, receber alimento. Então, ela precisa que o seu pastor cuide dela. Precisa que ele corte a sua lã para que ela possa andar livremente e seguir o seu caminho. Assim como uma criança, a ovelha também depende de alguém para continuar vivendo. E quando o dono da ovelha perdida a encontra, ele fica feliz. Celebra esse reencontro da mesma forma como Deus também, o nosso Pai, celebra quando um filho seu volta para casa. Deus não quer que nenhum dos seus filhos, suas ovelhas, suas crianças, se percam. E aí nós chegamos num ponto muito importante desse relato bíblico. Jesus nos chama a reconhecer que nós somos totalmente dependentes do perdão de Deus. E esse perdão que eu e você recebemos, sem merecer, nos move a também reconhecermos que os nossos irmãos também recebem e precisam receber esse amor. Se teu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Primeiro faça isso em particular. Se ele não te ouvir, leve algumas testemunhas. Se mesmo assim ele não te ouvir, então leve o assunto para a igreja, para que os irmãos na fé também conversem com essa pessoa. Jesus não está aqui nos ensinando uma fórmula de como expulsarmos alguém da igreja. Pelo contrário, está nos ensinando a irmos ao encontro do nosso irmão que está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Mas esse ir ao encontro não é para julgá-lo, pelo contrário, é para trazê-lo para perto, mostrando onde ele está errando, para que ele possa então se arrepender e reconhecer que ele também depende do perdão de Deus, e assim possa ser carregado de volta para junto das outras ovelhas.
Queridos irmãos, todos nós éramos ovelhas perdidas. E às vezes, mesmo não sendo perdidos, a gente acaba se desviando do caminho. Mas Deus enviou Jesus para nos resgatar. E Ele, pela sua morte e ressurreição, nos pega nos braços e nos carrega até o reino de Deus. E assim como crianças que precisam que seus pais lhe deem tudo, nós também devemos confiar que Deus é o nosso Pai Celestial e que tudo o que somos e temos, nós recebemos dele. Que Deus permita que nós estejamos sempre fortalecidos nesta fé e que o Espírito Santo afaste de nós esse desejo de sermos melhores do que somos, para que nós continuemos sendo seguidores de Cristo. No mundo, em muitas situações, nós temos sim que nos esforçar para conseguir chegar em algum lugar. E isso não é errado. Mas nós não podemos esquecer que a nossa salvação não depende de nós, mas somente daquele que deu a própria vida para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a graça e o amor de Deus, que excedem toda a compreensão humana, nos preservem durante toda a nossa vida até a eternidade. Amém. Convido a todos a cantarmos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o próximo hino, aqueles que trouxeram a sua oferta de gratidão a Deus podem deixá-la perante o altar. Lembrando também as servas que nesse mês, nos próximos cultos, nós também estamos sendo recolhidas as ofertas das sacolinhas que ajudam o projeto dos estagiários do nosso distrito. Deus, cantai louvores por teu imenso amor. Socorre os sofredores em toda a sua dor. Liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os atos santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não nos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou do vosso triste estado e vos purificou. Todos os delitos e no pecador
e doces hinos, e nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar, retrai-vos da bondade e Deus vos dispensou, servindo em piedade ao quem vos resgatou. Nesse momento nós iremos falar com o nosso Deus em oração e levar até Ele os nossos agradecimentos e nossos pedidos. Nós iremos agradecer pelos aniversariantes dessa semana, especialmente pela Luciana e pelo Marco Antônio. Agradecer também pela recuperação do Edir, que é amigo da Dona Lucineia, que também já estava internado, mas agora está em casa. Iremos orar em favor da Vanessa Mendes, para que Deus abençoe a sua vida. Iremos orar também pelos enfermos, pelo José Borges, o pai do Haroldo, que está passando por problemas de saúde. Também pelo Valceir Jean, que sofreu um infarto nessa última semana, mas ainda bem que ele estava no hospital nesse momento, então ele pôde ser atendido e irá passar por um procedimento na próxima terça-feira. Que Deus abençoe a ele e também toda a equipe médica. Também oraremos para que Deus nos proteja da Covid, desse vírus que vem causando tanta dor e sofrimento, que também os números de óbitos comecem a diminuir, para que a gente possa também voltarmos a ter a nossa vida de forma mais tranquila. Oraremos também em favor da família da Estelamar Hardick, ela que é amiga da família do Rafael, lá no Rio Grande do Sul. Ela veio falecer nessa última semana. Assim como cada um está, nós falamos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nos achegamos humildemente até a Tua presença para Te trazer os nossos agradecimentos e nossas súplicas. Te agradecemos primeiramente, Senhor, por nos teres resgatados da condenação eterna através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fortalece-nos nessa fé, para que nós possamos viver a partir desta graça, respeitando e amando ao nosso próximo, cumprindo da melhor maneira os Teus mandamentos. Te pedimos, Senhor, que fortaleça em nós também esse espírito de humildade, para que nós possamos constantemente reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Ti. Tira de nós esse desejo de autossuficiência que o mundo tenta impor em nossas vidas. Ensina-nos a termos essa humildade constante, reconhecermos a Tua graça e também reconhecermos que somos pecadores e precisamos constantemente do Teu perdão e do Teu amor. Muitos são os motivos que nós temos para Te agradecer, Senhor. E queremos Te agradecer por todas as vezes que Tu se faz presente em nossas vidas. Nesse momento de culto, quando nós oramos em nossas casas e a cada momento de nossa vida que Tu está ao nosso lado. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes dessa semana, a Luciana, ao Mário e tantas outras pessoas que estão fazendo aniversário e comemorando com seus amigos e familiares, mesmo que às vezes à distância. Fortalece essas pessoas na fé para que eles possam continuar vivendo uma vida que agrada a Ti, reconhecendo todas as bênçãos que caem da Tua mão. Te agradecemos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estavam doentes e que agora estão se recuperando, especialmente pelo Edir, que estava internado e agora já está em casa. Continua dando a ele a força que ele necessita e também a força para os seus familiares, para que eles possam também derramar sobre ele todos os cuidados que ele necessita. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado daqueles que estão passando por dificuldades em suas vidas, dificuldades no trabalho, relacionamentos familiares, problemas de saúde. Especialmente, Senhor, oramos pela Vanessa Mendes, que tem passado problemas em sua família. Te pedimos também, Senhor, que esteja ao lado do José Borges, do Valceir,
para que eles possam ter a força também necessária para suportar essas dores que eles estão passando. Envie sobre eles os teus anjos protetores, para que a vida deles seja preservada, se assim for da tua vontade. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado dos familiares, da equipe médica, de todas as pessoas que estão envolvidas para a recuperação desses nossos irmãos. E seja feita a tua vontade, Senhor. Fortaleça os nossos corações também para reconhecermos a tua vontade quando ela for concluída. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado daquelas pessoas que estão sofrendo por causa do coronavírus, da Covid. Diminui a dor dessas famílias que perderam entes queridos, fortalecendo-os na fé verdadeira, a fé que nos dá a esperança da ressurreição. Orienta aos pesquisadores, aos médicos e todos os envolvidos para que logo se tenha uma vacina que possa ser administrada em todas as pessoas para evitar que mais mortes aconteçam. Te pedimos, Senhor, que fortaleças também a família da Estela Mar Harding. Ela veio a falecer nesta última semana e nós te pedimos, Senhor, que fortaleça a fé verdadeira também em seus familiares e amigos, para que nós possamos também viver crendo na ressurreição da carne, onde todos nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Cuida também, Senhor, do nosso país, que vem sofrendo muito por causa da corrupção. Orienta os nossos governantes, derrama sobre eles as tuas bênçãos para que também eles possam viver de uma forma que agrada a ti e que de fato trabalhem para o bem do teu povo. Que nenhuma pessoa seja impune das coisas que faz contra as outras pessoas por maldade, mas nós também, Senhor, confiamos que tu nos perdoas. Envia sobre nós o teu Santo Espírito, para que nós possamos cada dia mais amar ao nosso próximo, assim como tu nos amas e nos perdoas diariamente. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Congregação, pode se sentar. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Uma alegria muito grande podermos estar aqui na casa de Deus para receber o seu perdão e o fortalecimento da nossa fé. Chamamos bem-vindos também a quem nos assiste através das redes sociais. Sejam também agraciados pelo amor de Deus. Nós temos alguns avisos. Nos próximos cultos, no próximo domingo, nós teremos culto aqui na Igreja da Penha às 9h30 da manhã, como de costume, e também teremos culto em Volta Redonda no próximo domingo às 18 horas. Nós também teremos no final do mês, não bem no final, mas quase no final, no dia 20, uma live dos departamentos, que envolvem o departamento das servas, o departamento de leigos e também dos jovens, que nós teríamos um congresso por esses dias, mas por causa das restrições vamos ter que fazer uma live. Então, aqueles que se interessarem podem entrar em contato comigo ou com algum presidente dos departamentos para saber um pouco mais sobre esse evento e como ele vai acontecer. É à tarde, num domingo, às 15 horas. Temos mais algum recado? Então, vou fazer um lembrete já. Nós estamos já nos aproximando do final do ano
E todos aqueles que desejam já garantir os seus 5 minutos com Jesus ou o seu castelo forte, nós já encomendamos uma certa quantidade. E por favor, então, deixem os seus nomes e a quantidade que vocês querem. Também é um ótimo presente para dar de Natal também. Natal se aproximando aí. Pode passar o nome para a Dona Elzira, que ela vai anotar. E quando a gente receber esse material, a gente então entrega para as pessoas. E também, claro, teremos exemplares a mais para vender também. E é um material excelente, onde nós podemos a cada dia ler um pouquinho da Palavra de Deus, uma devoção dirigida por algum pastor, e também para a gente poder crescer nossa fé e ter o nosso momento devocional a cada dia. Ainda estou marcando visitas e eu acho que vou continuar marcando até o dia que Deus permitir que eu marque, então vai ser bastante tempo. Quem desejar pode entrar em contato comigo que a gente marca. O valor do devocional é R$25, o mesmo preço do ano passado. Então, se alguém tiver interesse, pode falar com a Dona Elzira. No mais, eu desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, que tenham uma abençoada semana. Qualquer coisa, estamos à disposição. E nós cantamos o próximo hino para encerrar esse momento de culto. Guia nesta vida, Senhor meu Deus, até findar a lida os passos meus. Sozinho eu não desejo um passo dar, constante em teu cortejo eu quero andar. O teu amor me cobre o coração e tranquiliza o pobre na inquietação. Se tua eterna graça me consolar, contente na desgraça hei de exultar. Se acaso não compreendo teu proceder, de ti não me desprendo do teu poder. Conduze tu meus passos à eterna luz, acolhe-me em teus braços, Senhor.